Olá pessoal, eu me chamo Flávia, moro aqui em Luxemburgo, na Europa. São 9h48 da noite. Comecei esse vídeo aqui na varanda de casa para vocês verem a claridade aqui, né? De fora, que a gente está na primavera e ainda tá bem claro até tarde da noite, e no verão vai ficar claro até mais tarde ainda, e amanhece muito cedo também. Vamos lá, hoje a gente vai bater um papo sobre a adaptação minha e da minha família aqui morando na Europa. Nós chegamos aqui em Luxemburgo no começo do mês de dezembro. Viemos em busca aí de ter uma experiência aqui com a família, aqui na Europa. Eu já passei 8 anos da minha vida na Inglaterra, quando eu era mais jovem, era solteira, mas me sentia muito sozinha e resolvi voltar para minha cidade no interior de São Paulo e recomeçar a vida lá. Conheci então meu marido, tive meus filhos, mas sempre tive o sonho de voltar aqui para a Europa. Como eu tenho a cidadania italiana, nós fizemos a cidadania dos meus filhos também, e depois de 12 anos consegui convencer o meu marido da gente vir para cá. Escolhemos Luxemburgo porque é a casa de muitos portugueses, então traz aí uma facilidade com relação à língua. Eu sou professora de inglês, portanto tenho a fluência na língua inglesa, além do português, e isso facilita também, né? Estamos aqui em Luxemburgo há quase 6 meses, não passei aperto nenhum com relação à comunicação. Todos os lugares que eu vou, ou eu me comunico em inglês ou em português, então tá sendo muito tranquilo. Estou estudando francês no momento também. Para quem não sabe, aqui fala-se o francês, o alemão e o luxemburguês, mas a língua mais falada é o francês. Tem muitos e muitos imigrantes que vêm trabalhar aqui no Luxemburgo que utilizam aí a língua francesa para comunicação. Como tem também quem vem para cá e utiliza apenas o inglês. Eu trabalho numa escola internacional, portanto a língua que eu uso diariamente é o inglês. Na escola dos meus filhos eu também me comunico em inglês com todos os professores de lá. Em termos de adaptação, foi um processo, eu diria que está sendo um processo um pouco complicado. É claro que isso é muito pessoal, que varia de pessoa para pessoa. Eu estava muito confiante da minha escolha quando decidi vir para Luxemburgo, né, com a minha família, trazer os meus 2 filhos para cá, um de 9 e um de 10 anos. Eu tinha um suporte muito, muito grande, pois eu tenho amigos que moram na Inglaterra até hoje, né, da época que eu morei lá, e a minha melhor amiga também, já mais de 20 anos na Inglaterra, estava me dando uma super força. Inclusive ela viria aqui para Luxemburgo para ver casa, né, ver se conseguia alugar alguma casa para gente já chegar aqui com moradia fixa para facilitar. Porém, infelizmente, 20 dias antes da nossa partida para cá, 5 dias antes da vinda dela aqui para Luxemburgo, ela faleceu por uma fatalidade, e eu tive que lidar com o luto durante toda essa mudança. Passou pela minha cabeça não vir, né, desistir, mudar a data, mas não seria justo com os meus filhos. Já estava tudo resolvido em termos né, da saída do trabalho, transferência de escola, toda a parte burocrática já estava resolvida, então a gente decidiu por vir, né? Então, de última hora alugamos um Airbnb por um mês e viemos.
De início é tudo muito, muito bonito. A gente passeia, vai nos lugares turísticos, então é muito gostoso. A gente chegou, né, no comecinho de dezembro, então pertinho do Natal, então a cidade tá toda enfeitada, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. As crianças amando tá nesse lugar frio, né, que acaba sendo bem típico de Natal. Conheceram a neve pela primeira vez, então foi muito, muito encantador. Essa fase é uma fase muito gostosa, mas eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa e eu gosto de ter as coisas muito bem resolvidas. Então, logo que cheguei, já comecei a procurar emprego. Muito preocupada, claro, porque o custo de vida aqui é alto e a gente, né, sabe que a moeda brasileira aí não é muito valorizada, né? Então, 1 euro são quase R$ 7 e acaba saindo muito, muito caro o custo de vida aqui quando se paga em real. Então, logo que chegou, eu já comecei a buscar incansavelmente aí um trabalho. Na verdade, eu já estava aplicando para vagas estando ainda no Brasil, mas sem sucesso. E quando chegou aqui, continuei. Logo que chegamos, eu consegui um emprego na faxina, em casas das pessoas, em uma empresa portuguesa. Porém, acabei ficando somente 2 semanas. Eu achei o trabalho muito pesado para mim e assim, não ganha-se muito. E aí você tem, durante o dia, você tem uma quantidade X de horas para fazer uma faxina numa casa. Você não pode exceder aquele horário, você tem que cumprir, né, com toda a faxina dentro daquele horário. E aí, por exemplo, se for 2 horas, aí a patroa vai te mandar para uma outra casa para você fazer mais 2 horas e depois uma outra mais 2 horas. E você perde muito tempo aí no transporte para trocar de uma casa para outra e você não recebe por esse período aí de troca. Então acaba que fica muito pesado financeiramente também, né? Na minha situação, eu achei que não compensava e acabei não ficando. Logo que chegamos, já também dei entrada no reconhecimento dos meus diplomas de letras e também de pedagogia, para então tentar alguma coisa na área de educação. Eu sempre ouvi muito dizer que na área de educação infantil precisa-se de pessoas para trabalhar. É uma área muito carente. Acredito que em todos os países do mundo, para falar a verdade, porque a gente pesquisou alguns outros países que diziam a mesma coisa. E isso é real mesmo. Algumas creches que eu mandei o meu currículo me chamaram, porém precisa de ter esse reconhecimento aí do diploma, né? Neste meio tempo aí de fazer entrevistas em creches, eu fiz a entrevista na escola que eu tô trabalhando até hoje para trabalhar como substituta. Então, é substituição de professores, de assistentes de professor, de administrativo. Passei na entrevista, fui chamada ao mesmo tempo numa outra creche para trabalhar, porém optei por ficar na escola. E esse trabalho, embora seja muito, muito bom, seja dentro da minha área, ele me trouxe uma certa insegurança também. Por quê? Porque não tem dias fixos e aí não tem um salário fixo. Então a gente fica na pendência de funcionários faltarem para você ser chamado. Com a graça do bom Deus, eu fui chamada todos os dias para trabalhar até hoje, né? Então eu comecei lá no dia 21 de janeiro, eu acredito que foi o meu primeiro dia. Agora a gente tá já no dia 31 de maio. Foi no máximo 3 dias até hoje que eu não fui chamada, né, para trabalhar como substituta. Porém, por eu gostar das coisas muito alinhadas e certas, isso me traz muita insegurança, porque eu fico pensando assim, tudo bem, essa semana me chamaram todos os dias, será que na semana que vem eu vou ter trabalho? Então isso me gera uma insegurança muito grande e a gente precisa trabalhar para pagar as contas, né? E aqui tem muitas férias escolares também.
E como substituta, eu não tenho direito de receber o salário nas férias escolares. Então, isso gera uma insegurança muito grande. Como eu mencionei, eu tenho os meus 2 filhos e a preocupação em adaptá-los aqui também é imensa. É uma responsabilidade muito grande. Então, durante esses quase 6 meses, eu passei por processos onde eu ficava me questionando. Né? O que eu fiz? Eu fiz a coisa certa? Não fiz a coisa certa? Eu tirei eles, né, da casa, do lar deles, do restante da família, né? Tio, primo, avó, dos amigos da escola que eles cresceram dentro da mesma escola. Então eu tirei eles dessa vida, desse conforto, dessa rede de vida mesmo deles e trouxe para um lugar estranho, para um lugar diferente. Então a gente se cobra, a gente se questiona, né? Porque a gente quer muito que dê certo, mas é um processo, né? E então isso foi um tanto pesado para mim, porque constantemente eu tinha essa preocupação. Será que eles estão felizes? Será que eles estão bem? É claro que a gente procura conversar e perguntar, e a gente observa também no comportamento da criança, né? Se tá indo tudo bem. Mas a gente tem essa insegurança, né? Na escola, para eles, a novidade, é claro que foi muito legal. Então, os primeiros dias ali, super novidade, eles são falantes de uma língua que quase ninguém na escola fala, então é tudo muito novo, né? Experimentar as comidas novas, né? O lanche, o almoço, andar de ônibus escolar, fazer novos amigos, isso é tudo muito novo, muito legal. Mas quando vem a rotina, vem a parte chata, né? Quando começam as cobranças aí das tarefas e do desempenho em si, vem a parte chata, e aí eles também reagem a isso, né? E aí já não é mais tão legal. E aí cabe a nós entender se eles estão se adaptando, se não estão, se faz parte do processo ou não, e tudo isso vai ficando, né? Vai ficando com a mãe, com o pai, vai pesando. Tem a questão da saúde também, que é diferente, é um sistema todo novo que a gente tem que aprender. Então, eu digo assim, que esse período de 6 meses, eu sobrevivi, porque foi buscando entender o sistema, fazer todos os registros que o país exige que façamos, e aqui, gente, é um tanto de burocracia que é surreal. É muita burocracia, é muito papel, é muito registro em todos os lugares imagináveis, é um tanto de documento que é muita coisa, é mesmo. Então você só vai fazendo. E não dá muito tempo para respirar, sabe? E tem uma comparação que eu acabei trazendo e vou compartilhar com vocês para deixar como exemplo do que eu tô tentando dizer. Então, quando a gente chegou e estava no Airbnb, as nossas escovas de dente, a pasta de dente ficava em cima da pia. Não tinha um porta-escova de dente. E nós somos em 4, né? E aquilo estava me incomodando. E eu sou uma pessoa que adoro uma casa muito bem arrumada, que me apego nesses detalhes, sabe? E aí eu falei, olha, tá muito ruim isso daqui em cima da pia. Um dia a gente foi no mercado, eu comprei um copo plástico que é próprio mesmo para criança levar para a escola para escovar o dente, sabe? Enfim, era baratinho, era o que tinha ali na mão, principalmente pelo fato de ser baratinho, porque você acabou de chegar, você não quer gastar dinheiro com essas coisas, com esse tipo de coisa, né? Comprei esse copo, é um copo plástico vermelho, tenho ele até agora. E ficou lá na pia. E aí, de tanto em tanto, eu olhava para esse copo e pensava, isso não é importante na minha vida, ter um outro tipo de copo, um copo com um design mais agradável aos olhos, sabe?
mas um pouco me incomodava o copo plástico vermelho ali segurando as escovas e pasta de dente. Então eu trazia para mim essa questão. Eu tô num momento da minha vida que isso não é prioridade, né? A beleza, a estética das coisas dentro de casa não é a minha prioridade no momento. Então mostrava muito essa questão da sobrevivência, né? E não faz nem um mês que nós fomos numa loja aqui na Action, né? Que é tipo essas lojas de R$1,99 do Brasil. E aí eu comprei um porta-escova de dentes muito mais bonito, que não é nenhuma questão de diferença de preço, porque o de plástico eu paguei, acredito que 50 centavos, €1, algo assim. E esse outro não chega a €3,50. Então não é nem pelo preço, né? É claro que eu comentei, né, que o primeiro eu falei, olha, é barato, vai fazer o serviço e é esse que a gente vai ter, né? Mas o outro nem é tão caro assim. Mas só agora eu consegui comprar e entender que, ok, já estou saindo da fase de apenas sobrevivência para então viver e aproveitar, né, e usufruir das coisas boas que, enfim, viemos buscar, né? Mas tudo isso, todo esse processo de adaptação, de busca de casa, de então encontrar escola, de dando um passo atrás do outro para conseguir colocar tudo em ordem, ainda vivendo um luto, porque a partida da minha amiga foi um choque imenso, e é até hoje um choque imenso. Eu ainda custo acreditar. Nós nos falávamos todos os dias, por anos e anos e anos, e aí de repente ela não tá mais aqui, né? Então, assim, ela foi a minha força por muito tempo e a gente tinha muita esperança de que morando aqui, né, ela iria conhecer então os meus filhos, a gente ia se encontrar com frequência, ia ter uma proximidade maior, né, física, não apenas por mensagens. E aí tudo isso acabou. Então, toda essa adaptação foi um tanto complicada, bem complicada. E eu vejo muitos vídeos no YouTube, né, de pessoas que mudaram de país com a família e a questão da adaptação, e tem gente que tira de letra. Então eu acho que é muito pessoal mesmo, né? Vai muito de uma pessoa para outra, de como as pessoas encaram aí essas mudanças e as incertezas, e tá tudo bem, né? E tá tudo certo, cada um tem o seu jeito. Agora, com 6 meses, eu consegui um contrato na escola que eu tô trabalhando, e é um contrato que tem um tempo de duração de 1 ano, então não é um contrato fixo ainda, mas é um contrato muito bom. Eles gostaram do meu trabalho, né? E resolveram me fazer essa proposta, então estou muito feliz, estou muito contente. Agora a gente vai passar para uma nova etapa aqui. Acredito que ainda estaremos em processo de adaptação, porque vai, né, meses e anos, mas agora vai ser uma etapa nova, uma etapa diferente para a gente. Teve a questão da alimentação também, que ainda estamos em adaptação da alimentação, embora tenhamos os mesmos produtos que aí do Brasil, eles são um pouco diferentes, o gosto fica diferente, mas tudo a gente se adapta, não é mesmo? Enfim, queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês como foi esse processo. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa seu like, deixem perguntas que vocês talvez tenham, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!